Mistura de experts é uma estratégia de inteligência artificial que mimetiza o funcionamento do cérebro humano. Duas estratégias de criação de algoritmo e uma estratégia para rodá-los com mais eficiência fizeram toda a diferença para a DeepSeek. As duas estratégias são o uso de aprendizado por reforçamento para que o algoritmo não precise ser tunado por pessoas, o que é chamado de Reinforcement Learning with Human Feedback, usado pela OpenAI e outros, barateou esse processo. Do outro lado, o uso da destilação serviu para puxar o conhecimento de outros algoritmos de mercado, como por exemplo o Llama, que é open source, o que não tem nada de errado. Agora, na hora de rodar mesmo, o que fez a diferença é a chamada mistura de experts, que é basicamente o seguinte: ao invés do algoritmo acessar a rede inteira, cada vez que há uma requisição, cada vez que alguém pede alguma coisa ali no prompt, ele identifica a natureza do pedido e só usa o pedacinho da rede que é necessário. Muita gente que falou sobre isso por aí, em círculos especializados, disse: uma IA especializada vai lá e identifica o que é preciso usar e assim isso é feito. Só que quando você lê o paper principal da DeepSeek, você vê que não é verdade. De fato, o que acontece é que o próprio sistema faz isso. Essa questão é uma questão que parece tão fechada em si mesma, tão complexa e tecnológica, mas ela não é. Ela resume toda a história moderna do entendimento do cérebro humano. Porque, de acordo com René Descartes, o nosso cérebro tinha um homúnculo que entendia como as coisas funcionavam e aí distribuía suas funções. A grande questão é falar como que esse homúnculo funciona. Afinal de contas, se a gente tem um homúnculo, no cérebro do homúnculo também tem que ter alguém para fazer isso. E assim a gente vai na chamada regressão infinita. Pois bem, nem no cérebro humano, nem na mistura de experts você tem esse ser que faz essa organização. O que acontece é que o próprio sistema se auto-organiza. O que Maturana e Varela, dois caras que eu admiro demais, chamaram de autopoiesis. O estímulo é estatisticamente associado a uma parte da rede, tal como ele é no nosso cérebro, a uma das áreas de processamento primário quando a gente está falando de estímulos sensoriais. E é por essa natureza auto-organizada que a orquestra toca sem o maestro que a genialidade surge.